Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou falar sobre os critérios que a gente pode utilizar na gestão de portfólio de projetos. Então, principalmente nas fases de avaliação, seleção e priorização de projetos. Para a gente começar a nossa discussão, eu queria só recapitular algumas questões sobre gestão de portfólio, lembrar o que é e apresentar alguns processos, alguns exemplos de processos de gestão de portfólio, só para a gente ver onde que os critérios se encaixam, tá? Então eu não vou detalhar tanto essa figura, tá? Eu não vou entrar em todos os detalhes dessa figura e de uma outra figura que eu vou mostrar daqui a pouco, porque não é o foco desse vídeo, tá? O foco é falar dos critérios, mas eu quero posicionar onde que os critérios se encaixam. Então, por exemplo, aqui a gente tem um modelo de gestão de portfólio que é desses autores, Castro e Carvalho 2010, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? E eles mostram aqui, né, um processo de gestão de portfólios que sempre, quando a gente fala de gestão de portfólio, tem muito a ver com a estratégia da empresa. Então a estratégia está aqui no alto nível, e aí logo abaixo a gente tem aqui a definição de critérios. Tá? Por quê? Porque esses critérios eles têm que estar alinhados à estratégia da empresa, porque eles vão ser utilizados para a gente avaliar projetos, decidir quais projetos vão entrar ou não no portfólio, também para priorizar projetos. Então tudo isso vai ser baseado nos critérios que a gente define aqui no alto nível. Tá? Por isso que a definição de critérios é tão importante. Aí percebam que depois que a gente define os critérios, tem os outros processos, né? A gente tem aqui classificação de projetos, avaliação individual de cada projeto e a seleção e priorização dos projetos. Só para depois disso a gente alocar recursos aos projetos. Então quer dizer que antes de a gente definir, executar um projeto ou não, o projeto, ou seja, antes da gente definir se ele entra no portfólio ou não, a gente tem que passar esse projeto por todas essas etapas que no fundo elas dependem da escolha de quais critérios que a gente vai usar para avaliar, selecionar e priorizar os projetos. Tá? Por isso que é tão importante a gente discutir essa definição de critérios. Na verdade, a definição de critérios ela tem que acontecer muito antes da avaliação dos projetos. Porque a gente não vai decidir o critério para aquele projeto. Na verdade, os critérios eles estão associados à estratégia da empresa, e aí, com base nesses critérios que a gente define antes, que todos os projetos, tá? Então todos os projetos que entram aqui, eles vão ser avaliados contra esses critérios. Tá? Bom, teria muito mais coisa para eu falar sobre essa figura, mas, como eu falei, o foco do vídeo não é essa figura, tá? É só para contextualizar. Aí aqui eu coloquei, só para a gente ter um outro exemplo de processo de gestão de portfólio, eu coloquei aqui aquela figura que é do PMI, tá? Eu fiz aqui uma adaptação da figura, ela não está exatamente igual, inclusive para caber aqui na tela, né? E o foco, eu não vou falar dessa figura inteira, isso daí talvez eu faça um outro vídeo só para falar dessa figura. Mas é para contextualizar onde que entram os critérios, tá? Então, por exemplo, aqui, percebam que o método do PMI, ele começa no planejamento estratégico, tá? A gestão de portfólio sempre está relacionada ao nível estratégico da empresa, porque os projetos que estão no portfólio, eles têm que apoiar a estratégia. Por isso que sempre que a gente fala de gestão de portfólio, a gente parte do planejamento estratégico. Então tem aqui um primeiro processo que é identificar os componentes, ou seja, identificar projetos, programas, outros portfólios ou qualquer outro tipo de trabalho que a gente queira colocar no portfólio. Aí a gente precisa categorizar, avaliar e selecionar os componentes. Então, principalmente aqui, ó, tá, nesses dois, entram os critérios. Então a gente precisa definir quais vão ser os critérios para avaliação e seleção de projetos. Tá? Por isso que nesse vídeo eu vou apresentar para vocês vários critérios que vocês poderiam pensar em adotar, tá? Mas não necessariamente tem que adotar todos e não necessariamente a minha lista também é completa. Pode ser que vocês pensem em outros critérios totalmente diferentes que poderiam ser encaixados. Então vamos lá. Deixa eu só agora mudar aqui, tá, pessoal? Então, ó,
Aqui nesse slide é só para listar os tipos, tá? Então aqui vocês vão ver que eu coloquei aqui, são critérios financeiros, a gente pode ter critérios de marketing, de risco, critérios relacionados às pessoas, critérios operacionais, e aí eu fiz uma outra lista aqui de outros fatores que eu não consegui encaixar em nenhum deles. Mas na verdade eu criei essas categorias só para a gente ter como se fosse um modelo para a gente discutir os critérios, porque, como eu já tinha mencionado anteriormente, na hora que vocês forem fazer um processo de gestão de portfólio para a empresa de vocês, pode ser que essa separação aqui não seja adequada, pode ser que vocês criem outras categorias de critérios, tá? Cada empresa vai ter as suas particularidades nesse aspecto, tá? Então vamos começar com os fatores financeiros. Fatores financeiros, pessoal, tem principalmente alguns indicadores tradicionais de gestão de portfólio que mostram o desempenho financeiro dos projetos. Por exemplo, aqui entra o famoso VPL, né, o valor presente líquido, o tempo de payback, a taxa interna de retorno. Aí tem outros indicadores que também são bem conhecidos, que são, por exemplo, o ponto de equilíbrio, tá? Então, todos esses critérios, tá, a gente pode usar eles para avaliar os projetos, né? A gente pode, às vezes, querer um projeto com tempo de payback mais curto, ou então algo que tem um valor presente líquido maior, tá? A gente quer um projeto que tem um retorno financeiro mais alto. Então, a questão é, imagina, a gente tem uma tabela, tá, que tem vários projetos e os critérios nas colunas. Aí a gente quer ordenar os projetos com base nesses critérios. E qual é o critério que a gente vai utilizar para ordenar os projetos? Aí vai depender da estratégia da empresa. Então, dependendo dos objetivos estratégicos que a empresa definiu para aquele ano ou para aquele período de planejamento, é a coluna que a gente vai utilizar para analisar os projetos, tá? Então, não quer dizer que todos esses daqui vão ter a mesma prioridade. A prioridade de cada um desses fatores vai depender do objetivo estratégico que vocês estão querendo atender com aquele projeto, tá? Então, por exemplo, eu coloquei alguns outros que não são tão óbvios, né? Como, por exemplo, o tamanho do investimento. Então, assim, um projeto que o tamanho do investimento é 10 mil reais e um outro que é 10 milhões de reais, eles são analisados, eles têm digamos, na hora que vocês forem escolher quem que vai entrar no portfólio ou não, esses projetos vão ser diferentes, tá? Um projeto de alto valor de investimento provavelmente vai estar relacionado a algum outro objetivo estratégico que um projeto de baixo valor de investimento, tá? A mesma coisa, o impacto no fluxo de caixa, que é o desembolso. O projeto vai ter um desembolso mais de curto prazo, mais de longo prazo, ou ele é diluído ao longo do tempo. O custo de financiamento. Então tem alguns projetos que a gente não vai fazer com dinheiro próprio, vai fazer com dinheiro do banco. Então qual é a taxa de juros, tá? Então esse tipo de critérios financeiros que a gente pode utilizar para analisar os projetos. Também temos fatores de marketing. Os fatores de marketing são muito utilizados quando a gente fala de projetos de novos produtos ou novos serviços ou projetos de expansão e crescimento, tá? Então, por exemplo, a gente pode discutir qual que é o tamanho do mercado que esse novo produto tem potencialmente, tá? Qual que é a fatia de mercado que esse produto novo ou esse serviço novo pode atingir? Quanto tempo vai demorar para atingir esse market share, tá? Será que esse projeto tem um impacto nos produtos atuais? Será que é um projeto que tem uma alta probabilidade de aceitação pelo mercado consumidor? Será que é um projeto que vai impactar a imagem da empresa? E será que esse projeto pode resultar em novos negócios? Ele pode desencadear outras oportunidades? Então aqui são só alguns exemplos de fatores que a gente poderia considerar na área de marketing, tá? Agora vamos para os fatores de risco. A parte de risco é um pouco mais complicada, porque no PMI, se vocês olharem aquela figurinha que eu mostrei, a segunda, tá? Vocês vão ver que tem etapas da gestão de portfólio que são só focando em risco. Então, dependendo do jeito que a empresa fizer a gestão de portfólio, pode ser que ela considere o risco junto com a análise de todos os outros critérios, e pode ser que algumas empresas analisem o risco separadamente, tá?
Independente da forma como vai ser feito na empresa, eu coloquei aqui só algumas questões que podem ser consideradas na hora de analisar o risco. Então, por exemplo, a gente tem aqui os riscos técnicos. Então, será que existe algum risco de eu não conseguir ter a tecnologia necessária, eu não conseguir desenvolver a tecnologia necessária para executar esse projeto? Tem os riscos financeiros. Será que esse investimento que eu vou fazer no projeto vai me expor financeiramente? Ou seja, eu vou criar uma dívida muito alta? Ou então, será que existe um risco alto de aqueles valores que eu calculei de VPL e tempo de payback não se concretizarem? Tá? Então, isso aqui entra nos riscos financeiros. Riscos legais. Será que esse projeto fere alguma regulamentação? Será que eu posso acabar levando algum processo por causa desse projeto? Também tem aqui os riscos de reputação. Isso acontece muito hoje em dia, né? Às vezes a gente propõe algum projeto que depois tem alguma implicação na reputação da empresa. Tá? Então pode piorar, pode até melhorar, né? Seria uma oportunidade nesse caso, mas se tiver um risco de reputação que seja de impactar negativamente a reputação da empresa, então isso aqui tem que ser analisado. E tem também aqui os riscos de previsão, né? Porque quando a gente está analisando o portfólio, principalmente para novos projetos, tem várias premissas que são previsões. Então a gente está prevendo um determinado market share, a gente está prevendo um determinado custo para desenvolver o produto. Então será que essas previsões que a gente fez, será que elas têm um alto grau de incerteza, um baixo grau de incerteza? Não sei. Então a gente tem que tentar medir qual é o grau de incerteza que a gente tem de todas as premissas que a gente assumiu para esse projeto. Então às vezes a empresa tem algum objetivo estratégico que requer projetos mais conservadores, aí a gente pode priorizar projetos com baixo risco de previsão, tá? Agora, se a empresa está querendo fazer, às vezes, algum investimento em projetos que tem algum retorno mais alto, só que aceitando algum risco maior, então a gente pode utilizar também essa coluna aqui para priorizar projetos. Bom, continuando aqui, pessoal, também tem questões de pessoal, né, da parte de recursos humanos, porque a gente vai fazer projeto, a gente tem que saber se a gente tem pessoas com as capacidades necessárias, tá? Então, será que a gente vai ter que treinar pessoal para fazer isso? Será que a gente já tem funcionários, a gente já tem colaboradores que têm essas habilidades necessárias? Tá? A gente tem, né, a disponibilidade, será que a gente tem pessoas disponíveis na empresa para fazer esse projeto? Será que a nossa força de trabalho tem alguma resistência ao projeto? Então isso é uma coisa que pode entrar também na nossa análise, tá? Quantas pessoas eu vou ter que contratar para fazer esse projeto? Eu já tenho as ferramentas para me comunicar com as pessoas, no caso de, por exemplo, esse projeto vai ser feito entre várias unidades, tá? Então é a unidade aqui de São Paulo, a de Curitiba, com a unidade de Salvador. Será que a gente tem o ferramental necessário de comunicação e gestão para realizar esse projeto? Será que esses projetos vão criar algum impacto negativo nas condições de trabalho? Porque tem projeto que pode acabar precarizando as condições de trabalho. Então, isso aqui é uma coisa que, dependendo do tipo de projeto, por exemplo, na área de construção civil, você tem um projeto lá que vai mudar o procedimento de trabalho. Será que ele vai ter um impacto nas condições de trabalho? Né? E também a curva de aprendizagem. Então, esse projeto, pode ser que no início as pessoas elas demorem para aprender o que está acontecendo ou para aprender uma nova tecnologia, enquanto que outros projetos, na própria empresa, a gente já tem o domínio da tecnologia. Então, a curva de aprendizagem ela acontece muito mais rapidamente. Tá? Então, lógico, são todos critérios que poderiam ser utilizados. Aí eu coloquei aqui alguns critérios operacionais, dependendo do tipo de projeto. Será que eu vou ter que, vamos supor que é um novo produto, será que eu vou ter que mudar o arranjo físico na minha fábrica? Será que eu vou ter que mudar fornecedores? Vou ter que mudar o tipo de matéria-prima que eu estou utilizando? Será que esse projeto vai ter algum impacto na qualidade
tanto na qualidade durante o processo de fabricação, como na qualidade do produto final. Também tem questões, será que esse projeto vai impactar a segurança no nosso processo produtivo? Será que esse projeto requer muita energia? Então, às vezes, a gente precisa até refazer a parte de energia elétrica da nossa planta da nossa planta de fabricação para atender esse projeto. A gente tem sistemas de informação capazes de coordenar a execução desse projeto. Então, são alguns exemplos só, tá, de fatores operacionais. E aí aqui eu coloquei um último slide, pessoal, só com outros fatores, tá, para a gente considerar. Como na gestão de portfólio, um dos principais propósitos da gestão de portfólio é apoiar a estratégia da empresa, então a gente pode às vezes colocar, olha, até que grau esse projeto apoia a estratégia, tá? A gente pode colocar alguns indicadores de alinhamento estratégico. Será que eu tenho gestores capazes de coordenar o projeto? Será que esse projeto coloca em risco ou até pode criar alguma patente, né? Ele vai expor algum segredo industrial, então ele vai gerar patentes, ele vai satisfazer os stakeholders, né? Muitas empresas têm investidores ou acionistas, então a gente tem que pensar assim, olha, será que esse projeto vai ser bem visto pelos stakeholders, tá? Será que esse projeto, a gente nem falou sobre isso, mas será que esse projeto tem impactos ambientais, impactos sociais? Quais são, tá? Então aqui, pessoal, nesse vídeo, o objetivo não era passar para vocês uma lista completa de todos os critérios que podem ser utilizados, tá? A ideia era dar exemplos de critérios em várias dimensões, só para vocês terem ideias de critérios que podem eventualmente entrar no processo de gestão de portfólio da empresa de vocês, tá? Então era essa a ideia desse vídeo, eu espero que tenha contribuído, tá? E a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!